Comecei a procurar país para fazer intercâmbio. Ia dar, tipo, um sabático na minha carreira por 1 ano, para aprender a língua. O lugar mais em conta na época era a Irlanda. Eu já conhecia pessoas que estavam na Irlanda também, então eu decidi, vou ficar 1 aninho lá, trabalho, aprendo. A ideia não era trabalhar como designer, era vir realmente para aprender o idioma, então qualquer trabalho serviria. Sim. E aí eu comprei o meu curso e fui. Morei os primeiros 10 meses com uma família irlandesa. 10 meses? 10 meses. Foi uma curva de aprendizagem, porque é outra cultura, uma outra forma que as pessoas se relacionam em casa, né? E o bom é que a família, pelo menos, foi muito paciente comigo. Realmente me ensinou como se fosse uma criança. Isso daqui é uma spoon, isso daqui é uma knife. E aí eu fui aprendendo vocabulário básico. E provavelmente um inglês que você nunca tinha ouvido ainda, Nossa, né? Porque... sotaque totalmente diferente do que eu estava acostumado. Porque você aprende... Super americano. Você aprende o inglês americano e na hora que você chega aqui, você fala, o que você tá falando, cara? Então foi bem difícil. Eles me aconselhavam a ouvir rádio, TV. E você pegava rádio assim, a rádio demorou muito tempo para eu ficar confortável ouvindo rádio com eles. Mas foi muito bacana, foram 10 meses que realmente desenvolveram bastante. Nesse meio tempo, eu saí aplicando para tudo quanto era vaga, KP, tudo que era vaga realmente que aparecia. Só que chegou um ponto que ainda assim eu não sentia que o meu inglês estava super evoluindo, ainda estava bem criança mesmo, bem infantil. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de trabalhar como vendedor de porta em porta, numa empresa que era de leites e derivados. Você vendia leite? Cara, tipo aquelas coisas de antigamente a gente vê nos filmes, que a pessoa vai na casa da pessoa, oferece o leite, só que no caso era um pouquinho mais moderno. Eu ia com o iPad, eu fazia o meu pitch, se a pessoa decidisse comprar, eu fazia tipo uma subscription pra ela. E aí era o quê? Todo dia, toda semana? 3 vezes na semana eles iam com os itens específicos. Leite, iogurtes, queijo e tal. Isso é bom, hein? E assim, era difícil porque é um contexto bem Irish, assim, a maior parte da minha equipe era Irish. O pitch era bem Irish também, eram palavras que eu não estava acostumado a usar. E você ganhava baseado na sua capacidade de gerar novas assinaturas. O que pra mim foi bem difícil nisso. Então, primeiras, acho que 2 semanas assim, eu vendi muito pouco. Fiquei bem desestimulado. Pensei, nossa, não tá dando certo, meu inglês não é bom, não sei o que é. E aí, um dia, o diretor da região, né, porque são várias regiões assim, são nas áreas de casa, geralmente, não é apartamentos, me chamou pra conversar. E aí ele começou a falar, na época, eu não lembro exatamente as palavras e o contexto, mas ele indicou que não tava bom a performance e tal, e aí ele falou assim, olha, eu acho que você não vai conseguir vender igual a gente, porque, né? Eu falei, caraca. Falou assim? Foi. E eu vim de Salvador, né? Então, tava já acostumado com um ambiente que tem bastante pessoas de cor e tal. E eu nem me considero, assim, tão afrodescendente, né? Mas pra ele foi bem óbvio. Ele botou a mão na pele e falou, não vou conseguir vender por causa da minha cor. Caramba. Eu falei, caraca. Foi a primeira vez, assim, que eu sofri alguma forma de racismo, né? Voltei pra casa bem desanimado, triste. Pensei em desistir. Falei, eu vou procurar outra coisa. E aí, no meio do caminho, eu falei, não dá, tem que pensar de alguma outra forma. E aí, eu voltei pra casa, fiquei pensando, né? Conversei com a minha família irlandesa, liguei pra eles e tal, expliquei. E aí, a minha host mother, ela falou pra mim assim, cara, é o seguinte, o irlandês é muito de querer ajudar a comunidade. Então, se você mudar um pouco teu pitch e você meio que pedir ajuda, talvez eles sejam mais prestativos, receptivos ao teu pitch. Falei, tá bom. Comecei a escrever, né? Google Tradutor ali me ajudando o tempo inteiro. E aí a minha ideia era já começar com a minha pitchline, minha punchline era falar, olha, desculpa, eu não falo muito bem, é meu primeiro dia aqui. Todo dia era seu primeiro Todo dia? dia era o meu primeiro dia. E foi assim que eu comecei a vender. E eu comecei a bater as metas, comecei a ficar mais confiante com o inglês. O pessoal me chamava, tem as vozinhas que ficam mais sozinhas, né? A família vai deixando a casa e acaba que as pessoas mais seniors ficam em casa sozinhas. Então entravam, pediam pra tomar um café, tomar um chá, uma coisa do gênero. E aí eu ia desenvolvendo meu inglês. Até o momento que eu cheguei num nível que eu tava contente, falei, ok, então agora é a minha hora de entrar dentro da minha área.
Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.